Existe uma frase, assim, que a gente repete o tempo todo, né? Para consolar um amigo, ou até a nós mesmos, diante de um problema muito grande. Que é aquela velha, não se preocupa, deixa que o tempo resolve tudo. É quase um mantra automático. Exatamente, automático. Mas e se os textos mais profundos da filosofia antiga e da espiritualidade disserem exatamente o oposto pra gente? Nossa. E se o tempo sozinho não curar absolutamente nada? É com essa provocação enorme que eu dou as boas-vindas a quem nos ouve a mais este encontro da Sociedade de Estudos Espíritas Vida. Muito bem-vindos. Nossa missão de hoje, nessa nossa imersão, é desvendar a grande ilusão do tempo. A gente quer entender como parar de agir, sabe, como se o tempo fosse um mágico que conserta as coisas sozinho e começar a usar ele como a nossa maior ferramenta de evolução da alma. Olha, é uma mudança de perspectiva bem brutal. E para explorar isso, a nossa mesa hoje está, assim, repleta de fontes riquíssimas. Sim, a gente trouxe uma biblioteca inteira hoje, né? Quase isso. A gente vai cruzar obras fundamentais do Espiritismo, passando por o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e, claro, a visão magistral do Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Que é maravilhoso, diga-se de passagem. Demais. E vamos juntar isso com a sabedoria prática do guia Miguel Vives e os alertas de um texto contemporâneo chamado Além das Palavras. Mas o que é fascinante aqui é que a nossa análise vai além. A gente vai cruzar oceanos, literalmente. Exato. Vamos colocar essa visão espiritual para dialogar direto com o estoicismo de Sêneca e com a tradição oriental, explorando o Tao Te Ching e o segredo da flor de ouro. A ideia é traçar um fio condutor entre tudo isso. Perfeito. Então, para dar aquele pontapé inicial, a gente precisa voltar para aquela frase do nosso gancho. O livro Além das Palavras, ele traz um choque de realidade, assim, formidável sobre esse nosso hábito de dizer que com o tempo as coisas se ajeitam. É um tapa com luva de pélica, né? Totalmente. O texto lembra a gente que o tempo não é uma entidade com inteligência própria. Ele é só uma métrica, uma medida que nós humanos criamos baseada na translação do planeta ao redor do Sol. É só um calendário na parede. Isso, e pensando nisso, me vem uma imagem mais mecânica, sabe? O tempo não é o médico cirurgião que faz a operação e salva o paciente. O tempo é, na verdade, só a sala de cirurgia. Nossa, que analogia excelente. Né? Porque, pensa bem, ficar sentado no meio da sala de cirurgia de braços cruzados não vai curar a ferida de ninguém. É o trabalho ativo que a gente faz lá dentro que traz a cura. Quem resolve os problemas somos nós, usando o espaço do tempo. Exato. Essa imagem da sala de cirurgia ilustra perfeitamente o atrito entre a nossa visão diária e a realidade maior. E quando a gente olha para o Livro dos Espíritos, essa visão material do calendário sofre um abalo ainda maior. Ah, com certeza. A métrica muda toda. Muda completamente. Os espíritos superiores explicam que eles vivem fora do tempo como a gente compreende. Para uma consciência liberta, a duração tem outra medida. O que para a gente é um século de espera assim angustiante, para eles pode ser um instante fugaz. Um piscar de olhos. Literalmente. Por isso, a inércia, aquele negócio de ficar esperando na sala de cirurgia que as coisas se resolvam, não é só um desperdício. No plano espiritual, a ociosidade é descrita como um suplício. Um tormento mesmo. Um tormento. O espírito que já despertou para a necessidade de evoluir sente muita angústia quando não está agindo. Certo. Vamos desempacotar isso, porque essa ideia da inércia como tormento levanta uma dúvida muito boa sobre a nossa cabeça. Se o tempo é só a sala, se ele não tem propriedade curativa mágica, como a espiritualidade explica aquele alívio que a gente sente? Que alívio você diz? Aquele alívio que vem com o passar dos dias depois de uma grande decepção, sabe? Um término de relacionamento ou um conflito pesado. Porque a dor parece, assim, diluir no calendário. Ah, entendi. Bom, o que as fontes mostram é que a gente está dando crédito para o calendário, quando o mérito é do nosso próprio psiquismo. O alívio não vem do tic-tac do relógio. Vem de onde, então? Vem da ação interna, da adaptação que a pessoa faz muitas vezes de forma totalmente inconsciente durante aqueles dias. Então a gente está agindo sem perceber. Exato. Vamos imaginar um cenário bem comum para quem está ouvindo a gente. Um relacionamento super difícil com um colega de trabalho. Daqueles que dão ansiedade só de pensar em pisar no escritório. Nossa, acho que todo mundo já teve um colega assim. Pois é.
Aí a pessoa acha que só ignorar a situação e deixar os meses passarem vai acalmar tudo. Mas se não tiver um movimento interno, podem passar 10 anos e a amargura vai continuar intacta. A ferida continua aberta na sala de cirurgia. Perfeito? O que traz a melhora real é usar esse período para reavaliar as próprias expectativas, sabe? Tentar entender os gatilhos daquela pessoa, fortalecer a própria tolerância. Uma paciência ativa. Isso, paciência ativa. O tempo foi só a tela em branco onde a gente pintou essa nova compreensão. Faz todo sentido. Mas sabe, se o tempo é só esse espaço onde a gente age, essa constatação cria um problema prático imenso quando a gente olha para a expectativa de vida humana. O relógio não para. Não para. E o guia Miguel Vives é muito enfático ao alertar a gente sobre a brevidade da vida física. Ele contrasta o nosso tempo aqui na Terra com o tempo que a gente passa na erraticidade. Bem lembrado. E só para garantir que estamos todos na mesma página, quem acompanha a gente sabe, mas quando as fontes falam em erraticidade, é aquele período de intervalo, certo? O tempo que a alma está na dimensão espiritual, fora do corpo, avaliando o passado e preparando a próxima encarnação. Precisamente. E o contraste que o Miguel Vives traz é nossa de uma lucidez que corta a gente. Corta mesmo. Porque o período que a gente passa encarnado, sejam 80, 90 anos, é um sopro. É uma fração minúscula de tempo se comparar com a imensidão da nossa existência como espíritos livres nessa erraticidade. E essa consciência brutal da nossa brevidade deveria recalibrar na hora as nossas prioridades diárias. Deveria, né? Deveria. Mas na prática a gente faz exatamente o oposto. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o Evangelho segundo o Espiritismo traz um diagnóstico que chega a doer. Dói porque é muito verdade. O texto aponta a ironia, assim, trágica, da gente perder noites inteiras de sono, rolando na cama com taquicardia, obcecado em acumular bem material ou vencer disputa de vaidade. Por status, né? Exato. Enquanto a gente torra a nossa energia vital, que é o nosso tempo com essas coisas perecíveis, a gente simplesmente negligencia o aperfeiçoamento moral, que é, no fim das contas, a única bagagem que não fica retida na alfândega da morte. Adorei a alfândega da morte. É tipo isso. É como se alguém estivesse fazendo as malas para uma viagem de fim de semana na praia, mas gastasse toda a energia tentando socar na mala um guarda-roupa inteiro de inverno, móveis pesados, panela. Ignorando que vai pra praia. Ignorando completamente o destino real. Gastando tempo livre inteiro empacotando o que não vai usar. E a genialidade disso tudo é que a gente não precisa olhar só para textos religiosos para encontrar esse alerta. O estoicismo, muito tempo antes, mapeou essa mesmíssima armadilha da nossa mente. Sêneca, né? O próprio Sêneca, em livros como As Consolações da Filosofia, diagnosticou que a maior parte do nosso sofrimento não vem dos fatos em si. Vem da gente se apegar a frivolidades e criar expectativa irreal sobre um mundo que a gente não tem o menor controle. A gente quer controlar tudo. E não dá. Então, para combater esse desperdício de energia e de tempo, Sêneca propunha uma prática chamada Praemeditatio Malorum, que é a meditação antecipada dos males. Tá, e como seria a aplicação prática disso numa terça-feira de manhã antes de sair para o trabalho? Como o nosso ouvinte pode colocar o Praemeditatio Malorum em prática sem parecer um doido? Olha, de forma bem direta, é o ato de visualizar, ali enquanto você toma o café da manhã, as coisas que podem dar errado no seu dia. Nossa, começar o dia pensando no pior. Mas veja bem, não é com pessimismo. É pensar, olha, hoje o trânsito pode estar terrível. Aquele cliente importante pode cancelar a reunião. Meu chefe pode estar de péssimo humor. Uma preparação mental. Isso, o objetivo de Sêneca não era criar gente deprimida. Era vacinar a mente contra o choque. Se a pessoa já aceitou a possibilidade do caos antes de sair de casa, quando o pneu do carro fura, ela não se desespera. Ela não perde tempo, né? Exato, ela não perde uma hora do dia esbravejando contra o universo. Ela simplesmente vai lá, troca o pneu e segue a vida. O foco do estoicismo é preservar o tempo e a paz mental diante do que é inevitável. Mas espera aí, eu preciso fazer um contraponto aqui, porque isso levanta uma objeção justa para quem está ouvindo.
Se a gente adotar essa lente moral o tempo todo, focando só na eternidade e meditando sobre tragédia para não perder tempo, a gente não corre o risco de viver uma vida exaustiva? É uma boa pergunta. Por quê? Tipo, viver com essa cobrança de produtividade espiritual o tempo inteiro não faz a gente esquecer de desfrutar o agora? Uma pessoa pode sentar para tomar um sorvete e se sentir culpada achando que devia estar evoluindo. É verdade. E essa é uma armadilha muito frequente na jornada do autoconhecimento. Mas o livro, além das palavras, oferece uma resposta, sim, maravilhosamente equilibrada para isso. O que ele diz? Ele deixa muito claro que a evolução não exige um misticismo isolado, ranzinza ou castrador. Os prazeres simples, a alegria, o descanso, nada disso é pecaminoso ou perda de tempo. Ufa, podemos tomar sorvete. Podemos e devemos. O universo material foi feito para ser experienciado. O problema, voltando para sua analogia da viagem, não é levar uma mala para o fim de semana. O problema é o apego doentio a essa mala. Ah, entendi. Sêneca tem um exemplo fantástico sobre a bagagem extraviada que ilustra isso com perfeição. Conta pra gente. O que o sábio estoico faz quando perde a mala no aeroporto? O estoico percebe que a mala sumiu e, em questão de segundos, ele aceita aquela realidade material imutável. Ele entende que gritar com o atendente da companhia aérea não vai fazer as roupas aparecerem magicamente. Com certeza não. Então, o que a pessoa sábia faz é se recusar a deixar que a perda de objetos materiais roube também as férias dela. Enquanto o indivíduo comum perde a mala e passa 3 dias na praia reclamando. Arruinando o próprio descanso. Arruinando o próprio tempo e o da família. A sabedoria que essas fontes ensinam não é sobre nunca possuir uma mala ou nunca tomar o sorvete. É sobre não permitir que a perda dessas coisas corrompa o tempo que ainda resta para viver. É economizar energia. Faz todo sentido. Então, o primeiro pilar é entender a urgência. Perceber a brevidade da vida e não jogar o tempo do ateliê fora com bobagem. Mais avançando no nosso material, a gente esbarra num aparente paradoxo. Qual? A gente tem pouco tempo físico, precisamos agir rápido, mas as fontes são categóricas em dizer que a gente não pode exigir perfeição imediata de ninguém, nem de nós mesmos. Como o livro Grandes e Pequenos Problemas coloca, existe uma lei espiritual profunda regendo a paciência. Aí a gente entra num terreno bem delicado, que é a temporalidade da alma. A urgência da nossa vida física não pode atropelar a paciência evolutiva. Como assim? O desenvolvimento de uma virtude real, sabe, uma mudança de caráter verdadeira, não só uma máscara social, tem um relógio próprio. A obra que você citou lembra que forçar o amadurecimento de algo antes da hora perturba totalmente a ordem natural. Tudo tem seu tempo. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, mostra isso de um jeito muito bonito quando fala da pedagogia de Deus. Os espíritos superiores não revelam todas as verdades do universo de uma vez só para a humanidade. Eles vão liberando aos poucos. Em doses. Eles esperam que a inteligência e a capacidade moral humana estejam maduras o suficiente para aguentar e aplicar aquelas ideias, sem, se autodestruir. É a constatação de que não dá para hackear a evolução espiritual. Isso me remete à ideia de cuidar de um jardim. Se a gente planta uma semente, não dá para ir lá todo dia e puxar as folhas com as mãos para ver se cresce mais rápido. Vai acabar matando a planta. Vai arrebentar a raiz. O tempo não funciona assim. Mas a grande dúvida que fica para quem está nos ouvindo é como os autores conciliam essa vida curta, que passa no estalar de dedos, com uma evolução que, como diz Leon Denis, exige séculos e múltiplas existências para acontecer. A síntese do Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ela resolve bem essa tensão. Ele explica que a alma humana não é forjada, não fica pronta de uma vez só num único molde. Ela é construída aos poucos. Camada por camada. E através do tempo acumulado em sucessivas vidas. E para a gente ver isso na prática, a gente pode olhar como as fontes tratam o egoísmo. A gente costuma ver o egoísmo só como um defeito moral terrível, Algo pelo qual a gente deve se punir. Sim, a gente se culpa muito. Mas os textos propõem uma visão muito mais ampla. O egoísmo foi uma fase primitiva essencial do desenvolvimento. Como assim essencial? Foi o instinto de preservação da humanidade. Naquela jornada lá de trás da inconsciência para a consciência. Superar essa estrutura que garantiu nossa sobrevivência por milênios exige um tempo colossal.
Não vai ser da noite para o dia. Jamais. O livro Além das Palavras resgata aquela máxima romana Carpe diem, tempus fugit. Aproveite o dia porque o tempo voa. O grande segredo é usar a urgência desse Carpe diem para agir corretamente hoje, plantar a semente, mas ter uma paciência de séculos para aguardar a colheita. Tá. E como a gente traz isso para as trincheiras do dia a dia? Como aplicar essa tal paciência de séculos quando a gente está lidando, por exemplo, com um filho adolescente numa fase de rebeldia insuportável ou com aquele colega de trabalho impossível do começo do episódio? A regra de não puxar a folha da planta se aplica 100% aí. A nossa pressa humana quer exigir daquele adolescente ou do colega uma mudança imediata. A gente dá um sermão e espera que amanhã eles sejam anjos de virtude. E nunca funciona. Nunca. E ainda gera atrito e ruptura. A sabedoria espiritual ensina a separar o nosso tempo do tempo do outro. A nossa responsabilidade é agir no nosso presente, dar o exemplo, colocar limite com respeito. Mas a gente tem que aceitar que a mudança real de caráter do outro obedece ao relógio evolutivo dele. Não ao nosso cronograma. Exato. A gente planta no nosso tempo, mas a semente brota no tempo do outro. Meio do caos de trânsito, exigência, prazo, as nossas fontes apontam que a gente precisa urgentemente cultivar uma coisa chamada tempo interior. E é aqui que a nossa pilha de textos cruza o Ocidente e mergulha na filosofia oriental, né? Sem dúvida alguma. E o panorama ganha uma profundidade fantástica quando a gente traz o Tao Te Ching para a conversa. O taoísmo fala o tempo todo sobre o caminho, o Tao, que é aquela matriz silenciosa antes de tudo no universo. É uma visão bem contemplativa. Muito. A base é aprender a fluir com a correnteza, sem forçar situação, sem aquela ansiedade frenética de querer controlar tudo. E o texto, O Segredo da Flor de Ouro, dá um método para isso. Eles chamam de reversão da luz. Reversão da luz. Como funciona? Pensa assim, a nossa consciência natural está sempre projetada para fora. Como a luz de uma lanterna focada em problema, tela de celular, conta para pagar. Reverter a luz é aprender a desligar um pouco a mente desse furacão externo e virar a lanterna para dentro. Acessar o nosso centro. O que eles chamam de espírito primitivo, o nosso centro intuitivo. E isso dialoga de forma impressionante com Leon Denis. Ele escreve muito sobre a necessidade do recolhimento, lembrando que a vida real da alma não acontece só na nossa vigília agitada. Ele fala bastante do sono, né? Sim, ele bate muito nessa tecla de que no sono a alma dá uma frouxada nos laços com o corpo, acessa a memória profunda, recebe intuição. Só que o próprio Denis alerta, a gente não pode depender só do sono para evoluir. Claro que não. Para desenvolver os sentidos internos, a gente precisa deliberadamente silenciar o barulho do mundo para escutar a harmonia do plano espiritual. Mas vamos descer isso para o chão de fábrica da vida real. Vamos lá. Como que uma mãe ou um pai, estressados depois de um dia absurdo de trabalho, com a casa de pernas para o ar e a criança chorando, consegue encontrar espaço para reverter a luz, para entrar nesse estado contemplativo? Olha, a frustração de não conseguir fazer isso vem de uma ideia errada de que a meditação exige silêncio de laboratório. A gente acha que tem que viajar para um mosteiro no Tibete. Acender um incenso, ficar em posição de lótus. Exato, mas não é assim. Textos como Grandes e Pequenos Problemas e o próprio Livro dos Espíritos, lá na famosa questão 919, com Santo Agostinho, mostram que a autoeducação acontece nas frestas do dia a dia. Nas pausas. O conselho de Santo Agostinho é de uma simplicidade que é revolucionária. Ele diz: antes de dormir, não importa o quão exaustivo foi o seu dia, tira 5 minutos. Só 5. Uma revisão mental, né? Isso. Você se pergunta o que eu fiz hoje que prejudicou alguém. Fui tolerante no trânsito? Fui ríspido com meu filho? Ou seja, o tempo interno não é medido pela quantidade de horas no relógio da parede, mas sim pela profundidade da honestidade naqueles 5 minutinhos. Exatamente. A reversão da luz acontece nessas pequenas pausas. Sabe quando a gente fica preso no sinal vermelho, já atrasado por um compromisso? Nossa, o coração até acelera. Em vez de esmurrar o volante, xingar e encher o corpo de cortisol por causa de um tempo perdido que você não tem como controlar, você usa aquele instante. Reverte a luz. Respira, né? Respira consciente, faz uma prece silenciosa, organiza a mente.
O espaço sagrado do recolhimento ele é criado dentro da cabeça, ali mesmo, com a mão no volante. Sensacional. Bom, a gente começou a nossa imersão de hoje questionando esse papel do tempo como um curandeiro mágico. E as nossas fontes, do espiritismo ao taoísmo, nos provam que o tempo é só uma tela em branco. Ele é a grande oficina onde a gente trabalha. É o espaço de trabalho. É dentro desse espaço que a alma sofre, aprende paciência, domina o egoísmo e vai ganhando forma. O tempo não apagador é a nossa nova consciência, construída usando o tempo que liberta a gente dela. E isso leva a gente para uma reflexão final, assim, intrigante, que une tudo que a gente conversou. Se a natureza tem ciclos perfeitos, e se a gente precisa de paciência cósmica para evoluir, e se aqueles momentos em que a gente se sente totalmente paralisado... Aquelas fases em que nada anda... Isso. Aquela fase em que a pessoa jura que está perdendo tempo. A carreira não vai, o relacionamento está estagnado, a fé está seca. E se esses períodos não forem erros de percurso? E se eles forem, na verdade, o inverno rigoroso e necessário da alma? Inverno da alma, uau! É um tempo silencioso. A superfície da terra parece dura, morta. Mas lá no fundo, é o exato momento em que as raízes estão germinando para o próximo grande salto de evolução daquela pessoa. Fica aí uma lente bem diferente sobre a estagnação para a gente pensar. O inverno da alma. Olha, é uma provocação maravilhosa e, sinceramente, um consolo gigantesco para a gente fechar. Lembremos sempre, não tem tempo jogado fora quando existe propósito e presença, mesmo que esse trabalho esteja debaixo da neve. Muito bem dito. Nós agradecemos imensamente a companhia de todos nesse espaço da Sociedade de Estudos Espíritas Vida. Convidamos quem acompanha a gente a seguir o canal aqui na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhuma das próximas análises. Isso aí, sigam o canal. Estaremos de volta em breve e fica o nosso convite caloroso para que estejam conosco no próximo encontro para continuarmos juntos, passo a passo, essa fascinante jornada de aprendizado. Até lá! Viver com liberdade e responsabilidade. Aprender para viver melhor.